Não? Portanto, Ezequiel 28, melhor, está falando aqui da queda de Lúcifer. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Antes desse momento, desse verso 15 de Ezequiel 28, o céu, ele se alegrava plenamente. E havia alegria em todos os seres celestiais em refletir a glória do Criador. Havia alegria em celebrar louvores a Deus, isto em ou com todos os seres celestiais. Enquanto os seres celestiais haviam honrado a Deus desta forma, só havia paz e alegria no céu. Somente paz e alegria. No entanto, de repente surge essa nota dissonante lá no céu, que rompe a harmonia celestial. O serviço dos anjos celestiais, cumpriam plenamente o plano de Deus de exaltar o próprio Cristo. Mas essa nota dissonante queria ser exaltado assim como Cristo era exaltado nas cortes celestiais. E essa nota dissonante, Lúcifer, ele buscando a glória para si próprio. Os concílios celestiais, eles insistiram com Lúcifer. O Filho de Deus, ele apresentava a grandeza, a bondade, a justiça do Criador. O Filho de Deus apresentava a natureza sagrada e imutável da sua santa lei, do plano de salvação, do plano de Deus. Não digo o plano da salvação, porque não havia ainda pecado. Salvação, na nossa visão, na visão de Deus, para nós, é nos salvar do pecado. Mas os concílios celestiais insistiram com Lúcifer. Lúcifer, não é assim. Deus é justo, Deus é bondoso, a sua lei é imutável. Deus havia estabelecido a ordem no céu, e quando alguém se afastasse dessa ordem, estaria desonrando o Criador, desonrando o céu, trazendo ruína à rotina celestial e ruína a si mesmo. O pior problema é a ruína a si mesmo. No entanto, a advertência feita com muito amor, com muita misericórdia, com infinitos apelos a Lúcifer, ele não ouviu, ele resistiu. Ele resistiu os apelos dos seres celestiais. Lúcifer permitiu que prevalecesse em seu interior, no seu coração, a inveja para com Cristo. E assim ele foi se tornando mais e mais rebelde. O orgulho da sua própria glória alimentava o desejo dele, um desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram valorizadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Ele olhava para si e dizia: espera, que é isto? A glória que eu tenho, as honras que eu tenho, a função que eu tenho, o cargo que eu exerço, parece que o céu não valoriza isto. Os meus amigos, meus colegas, os seres celestiais não valorizam isso em mim. E ele não era grato a Deus por isto. Que coisa terrível. Ele se vangloriava do seu resplendor, da sua exaltação, e almejava ser igual a Deus. Lúcifer, ele era amado e reverenciado pelas hostes celestiais. Os anjos tinham prazer em executar as ordens de Lúcifer. Lúcifer, ele estava revestido de sabedoria, de glória, de beleza. Porém, o Filho de Deus
ele era o mais exaltado, o soberano, o reconhecido no céu. Ele era exaltado em poder, autoridade. Ele era um com o Pai. Ele participava de todos os conselhos de Deus, enquanto Lúcifer não tinha permissão para participar dos conselhos divinos. Por que Cristo devia ter essa supremacia e ele não? Era isso que mexia com o interior de Lúcifer. Por que Jesus pode e eu não? Por que que ele tem que ser mais honrado do que eu? Por quê? Era o questionamento de Lúcifer. Eu tenho esta função, eu sou cheio de glória, de beleza, os seres celestiais me honram. Enfim, por que Jesus tem que ser mais exaltado, mais honrado do que eu? Lúcifer, ele deixou o seu lugar da presença imediata de Deus e saiu espalhando descontentamento entre os anjos celestiais e agindo em segredo. Segredo? Como segredo no céu? Segredo para com o Pai? Será se tinha? Mas ele tentando agir em segredo e escondendo a sua real intenção sobre disfarce de referência a Deus, ele esforçou-se para despertar insatisfação com respeito às leis que governavam os seres celestiais e insinuava que as ordens celestiais, as leis celestiais, eram restrições desnecessárias. E esta ação do diabo ainda permeia no coração de muitos seres humanos, pessoas que buscam inflamar, insistir em dizer que as leis de Deus, elas são restrições desnecessárias. Muitas pessoas tentam, de forma disfarçada, prestar reverência a Deus. De forma disfarçada, prestar reverência a Deus. Acham que estão escondendo isso de Deus. Você esconde, você se disfarça perante os seres humanos. Eu e você disfarçamos perante os seres humanos, não perante o céu. Insistir que as leis de Deus são restrições desnecessárias? Que coisa, não? Se ele é o Criador que conhece todas as coisas, detalhe por detalhe, ele criou tudo. Como que as leis de Deus são restrições desnecessárias? Você já perguntou isso? Uma vez que os santos anjos eram de natureza perfeita, de natureza santa, Lúcifer insistia que eles obedeciam ou deviam obedecer os ditames de sua própria vontade, não da vontade do Pai. Olha que coisa! Então, ele saiu pelo céu procurando conquistar a simpatia daqueles seres celestiais, fazendo com que eles crescem que Deus havia tratado eles injustamente ao conferir honra suprema somente a Jesus. E aí, esse Lúcifer, ele sai então fazendo conversa, fofocas, insinuando contra o caráter de Deus. Que coisa, né? Lúcifer alegava que, ao buscar mais poder e honra apenas a Cristo, isto não era bem visto, isso não era justo. Ele então dizia, olha, eu não estou buscando honra para mim, eu não estou querendo ser honrado, ser exaltado, mas no fundo do seu coração era isso que ele desejava. E ele pregava, procurava conseguir mostrar para os seres celestiais que a liberdade que ele pregava, era melhor do que a que Cristo
tinha conferido aos seres celestiais. Se cada um fosse livre como ele pensava, poderiam alcançar uma condição mais elevada de existência. Que coisa, não? E isto não é o que o ser humano prega hoje. Olha, liberdade, liberdade. Você não pode ficar preso às amarras de religião. Você não pode ficar preso a amarras de Bíblia. Chama isso de amarras, não é? A mesma mensagem que o diabo insinuou no céu, ele continua insinuando ainda aqui nesse planeta Terra. Em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso do céu. Ele não foi imediatamente expulso da sua posição elevada ao ele alimentar aquele descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar as suas falsas alegações diante dos anjos fiéis. Ele não foi expulso de imediato, não. Deus suportou longamente a situação de Lúcifer. Ele permaneceu ainda por muito tempo no céu. Não dá para a gente falar em quantidade de tempo, mas ele permaneceu muito tempo no céu após a sua rebelião, após ele colocar no seu coração que ele devia ser exaltado como os anjos celestiais, ou melhor, como Jesus, Ele permaneceu ainda muito tempo no céu, depois de alimentar a ideia de que a liberdade que ele pregava seria melhor do que aquela que os anjos celestiais tinham. Ele começou a pregar que o governo dele seria melhor. E ainda Deus o suportou ele por muito tempo no céu. Muitas vezes foi oferecido perdão a ele sobre a condição de que ele se arrependesse e se submetesse ao Pai Celestial. Eu disse aqui na mensagem passada que no céu não há injustiça. Nunca houve. No plano de Deus, nunca houve algo que fosse melhor do que o que Deus estabeleceu. Não tem, não existe. Você creia ou não. Mas Lúcifer achava que tinha uma ideia melhor. Mas ele tinha uma arrogância no seu coração. Eu subirei acima das mais altas nuvens, lá eu vou estabelecer o meu trono. Vou ser semelhante ao Altíssimo. Essa era a pretensão de Lúcifer. Sabe, mas Deus lhe ofereceu perdão muitas vezes. Só que ele precisava de se arrepender e se submeter, porque o que ele estava planejando não tinha nada de melhor. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinita de Deus foi feita, todo o esforço necessário para convencer Satanás do seu erro. Deus o Pai, Jesus o Filho, o Espírito Santo, os anjos celestiais, os anjos fiéis, quantos apelos foram feitos a Lúcifer, mas ele alimentou um espírito de insatisfação como nunca havia se manifestado em qualquer lugar do universo. Nunca. Esse espírito de insatisfação. Não. Mas no começo o próprio Lúcifer não via para onde estava indo. Eu imagino que ele pensava, o que eu estou fazendo? Ele não compreendia a verdadeira natureza do seu sentimento. Às vezes nós não nos compreendemos, não é? Nós mesmos não nos compreendemos. Depois que a gente faz as besteiras, a gente diz, não sou assim, foi um lapso, eu errei. No começo, o próprio Lúcifer não se via para onde estava indo. O que eu estou fazendo, hein? Mas quando lhe foi mostrado que ele não tinha motivo para estar descontente, convenceu-se de que estava errado, de que as reivindicações divinas eram justas e de que devia reconhecer isso perante todo o céu.
ele chegou a entender que ele estava errado de fato. Ele chegou a entender que ele devia reconhecer isso perante todo o céu. E se ele tivesse agido assim, meus queridos, ele poderia ter salvado a si mesmo e 1/3 dos anjos celestiais. Mas ele não agiu. Ele entendeu que estava errado, mas no fundo do seu coração ele dizia, eu quero isso mesmo, vou tentar, vou ver até onde vou ver o que vai dar, vai que cola, como diz o ditado popular. Satanás, ele entendia que estava errado, mas ele alimentava aquela ideia de que vai dar certo o meu plano, vai dar certo. Que coisa, não é? Se ele tivesse agido, reconhecido seu erro, ele tinha salvado a si mesmo e 1/3 dos anjos celestiais. Entende? Nessa época ainda ele não havia deixado de obedecer completamente a Deus, não. Embora ele tivesse perdido a posição de querubim, cobridor, ele poderia ter sido reintegrado em suas atividades, caso desejasse voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador, e estivesse satisfeito em ocupar o lugar a ele designado no grande plano de Deus. Deus tinha planos maravilhosos para Lúcifer, como sempre teve planos maravilhosos para todos os seres criados. Porém, o orgulho, olha quão terrível é o orgulho o impediu de se submeter. Persistentemente ele defendeu a própria conduta, sustentando que ele não tinha errado. Para que me arrepender? Eu não estou errado. E ele entregou-se completamente ao grande conflito contra o seu Criador, como diz Apocalipse, houve guerra no céu. É terrível, meu querido ouvinte, sustentar a ideia de que nós não erramos. Muitas pessoas dizem, não, eu não estou errado está ele. E a gente bate o pé, a gente se fecha dentro de nós mesmos e não vemos porque estamos errados. Lúcifer fez isso. Eu não preciso de arrependimento, eu não estou errado, eu estou certo. Sabe? E aí Lúcifer se pôs em completo conflito contra Deus. Todas as capacidades da sua mente foram aplicadas à obra do engano para conseguir a simpatia dos anjos que tinham estado sob as suas ordens. Vou conseguir a simpatia deles, vou fazer de tudo. Até mesmo o fato de que Cristo havia advertido e aconselhado foi distorcido para servir de desígnio traidores. Jesus falava com ele, ele distorcia. O Pai falava com ele, ele distorcia. Os anjos fiéis a Deus aconselhavam ele, ele distorcia. Para aqueles que eram mais chegados a ele, Satanás disse que havia sido julgado mal, que sua posição não tinha sido respeitada, que o Pai queria limitar a sua liberdade. E ele foi inventando falsas interpretações das palavras de Cristo, interpretando mal, inventando coisas. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que não era aquilo que o pai falava, o filho ou os seus amigos celestiais. Ele sabia, mas ele dava a falsa interpretação. A falsa interpretação é cruel, meus queridos amigos. Alguém diz uma coisa e nós tentamos interpretá-la de outra forma, né? E assim ele buscou, ele prevaricou, na verdade, ele criou falsas informações, falou falsamente contra o caráter de Deus, acusando o Filho de Deus de tentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Ele procurou também criar uma falsa situação entre ele próprio e os anjos fiéis a Deus. A todos quantos não conseguiu subverter e levar completamente para o seu lado,
acusou estes anjos de indiferença aos interesses dos seres celestiais. Atribuiu aos que permaneciam fiéis a Deus a mesma obra que ele próprio estava realizando, e com o objetivo de sustentar a sua acusação de injustiça perante Deus ou por parte de Deus para com ele, ele recorreu então a falsas interpretações das palavras e atos do Criador. A sua estratégia era confundir os anjos com argumentos capciosos sobre os propósitos divinos. Ele inventou toda capciosidade, toda falsa acusação, toda falsa interpretação. Ele usou de tudo. E agora, meus amados, tudo que era simples se envolvia em mistério. E com astuta perversidade, eles lançava dúvida às mais explícitas declarações de Jeová, as mais claras expressões, declarações e ensinos de Jeová, ele lançava dúvida. Tudo para ele precisava de ser questionado. Seu elevado cargo, então íntimo contato com a administração divina, dava maior força à sua alegação, e muitos eram induzidos a se unir a ele em rebelião contra a autoridade do céu. Muitos se uniram a ele em sua sabedoria. Deus permitiu que Satanás levasse avante a sua obra nefasta. Deus permitiu que o espírito de desavença amadurecesse e chegasse em uma ativa revolta. Deus permitiu. Era necessário que os seus planos se desenvolvessem completamente para que a sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Como o querubim ungido, Lúcifer, havia sido grandemente exaltado. Ele era muito amado pelos seres celestiais e a influência que ele tinha sobre os seres celestiais era muito forte. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas também os habitantes dos mundos que Deus havia criado. E Satanás pensou que se ele tinha conseguido levar consigo os anjos do céu, então ele poderia também levar os outros mundos à rebelião. Com astúcia, havia apresentado a sua versão dos fatos, empregando assim, na sua versão, falsos argumentos, fraude, para atingir o seu objetivo. Seu poder para enganar era muito grande. E disfarçando sob um manto de fidelidade, de mais inteligente, usou toda a sua falsidade. E com isso ele foi obtendo vantagens, né? Nem mesmo os anjos fiéis conseguiam discernir plenamente o caráter dele ou ver onde a sua obra ia chegar. Veja que a situação foi tão assim capciosa que mesmo os anjos fiéis ficaram em dúvida. Será se ele tem razão? Será se ele não tem? Será se quem tem razão é Deus? O Pai, o Filho? Quem é? Ele usou de uma astúcia tão terrível. Satanás havia sido tão altamente honrado e todos os seus atos estavam de tal maneira revestidos de mistério que era difícil desvendar aos anjos a verdadeira natureza da obra dele. Antes que se desenvolvesse completamente o pecado, não parecia ser tão mal assim. Não, parecia que tinha lógica. E até ali, ele não havia ocorrido tamanha situação no universo de Deus. Os seres santos não tinham qualquer ideia da natureza da malignidade do pecado. Não tinham natureza da malignidade do pecado. Não conseguiam enxergar as terríveis consequências de abandonar o padrão divino, a lei divina. A princípio, Satanás havia escondido a sua obra sobre a falsa alegação
de que ele era fiel a Deus. Dizia estar procurando promover a honra de Deus. Dizia estar procurando estabelecer perpetuidade no governo de Deus. Ele dizia estar procurando dar estabilidade ao governo de Deus, melhorar o governo de Deus. Que loucura! Ao mesmo tempo que ele incutia o inconformismo na mente dos anjos subordinados a ele, ele dava a falsa impressão de que estava procurando acabar com o descontentamento. Insistia que, se fizesse mudança na ordem e nas leis do governo de Deus, argumentando que elas eram necessárias para preservar a harmonia no céu. Só havia harmonia no céu. Agora essa nota dissonante dizia, olha, se a gente ir por aqui, vai haver harmonia no céu. Que coisa. Ele causa desarmonia e diz agora que tem um plano para que a harmonia prevaleça no céu. Segundo a intenção dele. Ele insistia em dizer que o governo de Deus não estava bom. Ele era inconformado. Ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar, meus queridos, apenas a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria, que era a adulação e o engano. Satanás usaria isso. Deus nunca usou, nunca usa. Ele havia procurado falsificar a palavra de Deus e distorcia o plano de governo de Deus perante os anjos, alegando que o Senhor não era justo em estabelecer leis e regras para os habitantes do céu. Que tanta regra, que no céu não precisa de regra, que no céu não precisa de lei. Dizia também que exigir submissão e obediência de suas criaturas, Deus estava procurando a própria exaltação. Olha quanta coisa. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo e a sua lei é perfeita. Satanás, meus amados, ele tinha dado a impressão de que estava procurando promover o bem do universo. Então, o verdadeiro caráter deste usurpador e o seu objetivo real deveriam ser compreendidos por todos. Deveria ser dado um tempo para que seus atos de maldade mostrassem quem realmente ele é. Satanás, meus queridos ouvintes, ele substituiu a lei e ao governo de Deus. Ele substituiu a lei, substituiu o governo de Deus pela discórdia, pelo seu próprio procedimento, e provocou conflito no céu. Ele declarou que todo mal era resultante da administração divina. Que coisa, né? Ele alegou que seu objetivo era melhorar os estatutos de Jeová. Assim sendo, então, era necessário que demonstrasse a natureza de suas reivindicações e provasse o efeito de suas propostas de mudança na lei divina. Deixa ele. Deus resolveu. Deixa ele fazer. Deixa ele provocar. Deixa ele fazer tudo o que ele quiser. Deixa ele. A própria obra dele iria condená-lo. É isto. Deus é sábio, meus irmãos. Quando você aconselha uma pessoa, quando você insiste com uma pessoa, quando você chora com uma pessoa, quando você faz de tudo e essa pessoa não lhe ouve, o que você faz? Deixa ele. Deixa ele, você não tem mais o que fazer por ele. A própria obra dele vai condená-lo. As próprias atitudes dele vai condená-lo. Satanás afirmou que desde o princípio que não estava em rebelião. Ele dizia apenas que estava tentando melhorar o governo de Deus. E todo o universo deveria, ou
um momento ou outro, iria ver esse enganador sendo desmascarado, não por Deus, não por Jesus, não pelos seres fiéis a Deus. Ele iria ser desmascarado pela sua própria atitude. É isto. Desmascarado pela sua própria atitude. Quando você aconselha um filho, você aconselha alguém, e ele não dá ouvido, ele cai na ruína, ele está se desmascarando por si próprio. Não é o pai que era mau, não era a mãe que era mau, não era os conselhos que era mau, não era as leis que havia lá em casa do pai que era mau. Não precisa de o pai agir tão duramente. Há uma rebelião para desmascarar. Ela própria desmascara. Sabe, Satanás agiu assim e Deus permitiu para que o universo entendesse que Deus é amor, que Deus é justo e que o mal produz mal. O mal, ele revela o caráter por si mesmo. Que Deus possa abençoar para que esta lição ou estas lições da queda de Lúcifer possa servir de lição para nós. Não nos se descambar para o caminho da rebelião contra Deus, contra os princípios que são justos, contra os princípios da moralidade, do bem-estar, né? Do bem-estar físico, mental, social, espiritual. Quando nós nos rebelamos, ou os rebelados nunca se deram bem, as suas atitudes próprias os levam à ruína e os mostram que eles estavam errados. Que Deus abençoe a mim e a você, para que pelo poder do Espírito Santo compreendamos bem o plano de Deus. Esse fato ainda não terminou. Vamos estar analisando ainda mais o que Deus fez com Satanás. Deus poderia ter destruído? Poderia ter eliminado, ou matado, consumido? Deus poderia? Se Deus tivesse feito assim, o que seria do nosso universo? Para a gente refletir, sábado que vem nós traremos esse assunto para análise diante da palavra de Deus. Oremos. Pai querido, obrigado, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Nos desperte, ó Pai, para não cairmos nas armadilhas de Satanás, porque ele rebelou-se contra o caráter de Deus, o governo de Deus. Nós queremos aceitar o seu governo, ó Pai, porque ele é justo, ele é paz, ele é harmonia, é os céus em nossa vida. Abençoe nossos queridos ouvintes, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a você. Tenha um ótimo final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.